Fala galera, Renatão na área, nós vamos falar hoje sobre o jejum. Será que o jejum faz você perder massa magra? Ou ainda, será que o jejum faz você ganhar mais gordura depois de um tempo? Será que o jejum faz você ter compulsão alimentar depois? Ou será que o jejum, Renatão, ainda pode abaixar a minha imunidade, meu sistema de defesa? Será que o jejum faz cair o cabelo? Será que o jejum faz bem ou faz mal? É tanta gente falando aí, Renatão, o que as evidências falam? Vou te trazer aqui uns 5 benefícios do jejum, claro, fácil de você entender, tudo baseado nas evidências científicas e na nossa reflexão aqui, tá? Você tem que refletir, deixa eu ver onde a luz se acabou aqui, que dependendo da luz, a olheira do Renatão ninguém merece, né? Mas é a luz, gente, o Renatão não tem tanta olheira assim não. Então vamos lá, vamos refletir alguns pontos importantes que você precisa saber sobre o jejum. Você tem que sair desse vídeo aqui, mais um vídeo do Renatão, sem edição e tudo mais, tá? Vamos lá então, vamos aprender sobre o jejum. Para quem não me conhece, eu sou o Renato, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou especialista em nutroendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro, sou também farmacêutico funcional, tá? Vamos lá! Antes, inscreva-se no meu canal aqui, ative as notificações, deixe seu like e deixe um comentário que eu posso te ajudar muito se você me deixar o comentário aqui, que eu vou saber o que está acontecendo com você, certo? E aí eu posso fazer um conteúdo direcionado. Primeira coisa que você tem que entender, o jejum é aquele momento que você tira sem alimentos. Então vamos entender como que funciona o jejum. Primeira coisa, você fez a última refeição do seu dia, por exemplo. Você fez a última refeição do seu dia às 7 horas da noite. Vamos passar num caminho super legal aqui. E ali, às 7 horas da noite, quando você faz a sua última refeição, você começa o jejum intermitente. Nesse jejum intermitente, você não vai comer mais nada, tá? Você vai só beber. Renato, o sono também seria parte do jejum? Sim, as horas que você está dormindo também conta como jejum intermitente, certo? Então, você faz das 7 da noite às 7 da manhã. Pronto, você fez 12 horas de jejum intermitente. Isso é um jejum, tá? Existe jejum de 24 horas, existe gente fazendo um movimento, você fazer jejum de 24 horas, de 36 horas e muito mais. Então, a gente tem toda essa questão aí. O que você tem que aprender, que é o básico de tudo, tá? Primeira coisa, me responde uma pergunta. Quando você está doente, quando você está com vírus, quando você está com alguma gripe, alguma coisa assim, dá vontade de comer? Dá fome? Você vai ver que quando você está doente, você não vai sentir fome. Você vai ver que o seu corpo faz você parar de comer. Por que será? Vamos pensar? Vamos pensar aqui. Por que quando eu estou doente, por que quando eu não estou bem, o meu corpo faz eu parar de comer? Você já parou para se perguntar nisso? Porque seu corpo não é burro. Existe uma inteligência no seu corpo, tá? Seu corpo fala para você parar de comer. Sabe por quê? Porque quando você para de comer, as suas enzimas, elas conseguem trabalhar melhor, tá? Elas estão dizendo o seguinte: não vamos gastar energia, tá? Porque a gente tem um processo para fazer, para regenerar. Ou seja, para regenerar, ele precisa de guardar energia. E quando você come muito, você não faz isso. Vamos olhar, por exemplo, algumas dessas árvores. Você está vendo essa aqui que está bem sequinha? No inverno, ela solta todas as folhas. Sabe por que ela solta? Para ela não gastar energia mantendo as folhas, tá? Então, ela faz isso para ela conseguir manter mais a energia dela. Quando você está doente alguma coisa, seu corpo faz o mesmo. Ele faz você parar de comer, você parar de ter apetite. E nesse processo de jejum, você começa a ter uma reparação imunológica. Então, primeira coisa, o jejum ele não diminui o apetite. Você pega, por exemplo, o seu filho aí, quando ele tem 4, 5 anos, quando ele fica doente. O que acontece com uma criança saudável quando ela fica doente? Primeira coisa que ela tem é febre, tá? Primeira coisa que ela tem é febre e ela para de comer, ela tem a perda de apetite. E a criança fica muito mal, você vai ver que ela fica doente, assim, um dia. Uma noite, a noite inteira ali com febre, passando mal. O que acontece? No dia seguinte, ela fica super bem. No dia seguinte é como se não tivesse acontecido nada. Uma noite de febre e uma noite sem apetite, ela cura, o corpo dela consegue regenerar. Porque estudos mostram que quando você está de jejum, você dá um descanso para o seu corpo, tá? O ganhador
O ganhador do prêmio Nobel de 2016 levou esse prêmio mostrando um processo de autofagia. O que é isso? Quando você está de jejum, assim, é intermitente, as suas células de defesas começam a se alimentar de células cancerígenas, tá? Então, até para câncer, o jejum também ajuda muito. Você vai ver que pacientes que estão nesse estado, que estão com essa doença, com essa dificuldade, quando eles estão no jejum, eles têm um processo de limpeza. Então, eles começam a perder a fome, eles começam a perder o apetite, tá? E aí, muitos até morrem de desnutrição. Mas eles morrem de desnutrição, Renato. Então o jejum não é bom, porque se o paciente está com câncer e aí ele para de comer, ele para de sentir fome e morre de desnutrição, então o jejum não é bom. Exatamente, ele não morreu por causa do jejum. O jejum foi uma tentativa do corpo dele de voltar a funcionar. O jejum foi uma tentativa de restabelecer o sistema imunológico dele. Mas os nutrientes que ele tinha no corpo não foram necessários para reverter esse câncer, para reativar o sistema imunológico. Mas o corpo dele estava tentando a todo tempo destruir esse câncer. Olha que bacana. Então, o jejum intermitente é uma prática que você tem que ter, principalmente para o teu sistema imunológico. Renatão, você faz? Claro que eu faço. Faço jejum todo dia. Renato, você faz de 24 horas? Não. Eu faço de 16 horas na maioria dos dias, tá? E algumas vezes eu faço de 24, às vezes eu faço 2 dias de jejum, tá? Mas tem toda a forma certa. No meu canal aqui tem outros vídeos explicando sobre isso. Estou subindo uma ladeira aqui, gente. Parece simplesinha, mas não é não, viu? Jesus amado. Joga que o Renatão é crossfiteiro. A coisa tá brava mesmo aqui. Então, eu faço jejum todos os dias. Então, para o sistema imunológico, é mito que ele faz mal, ele faz bem. O que é uma grande questão do jejum? Você precisa de fazer o quê? Tomar muita água, de estar hidratado, tá? Um corpo hidratado, ele funciona muito melhor. Segunda coisa, jejum perde a massa magra, Renato, porque eu tô num processo de envelhecimento e eu tô vendo que a minha massa magra diminuiu muito. E aí eu tô com medo de fazer esse tal jejum que você fala e começar a perder a massa magra. Eu vou perder a massa magra, Renato? Não. Os estudos também mostram que, na verdade, você ganha massa magra e perde gordura, tá? Inclusive, o ganhador de uma competição aí de fisiculturismo, vídeo sem edição, vai o Renato gaguejando mesmo, tá? Ele é praticante do Ramadã. O que é isso? Ele faz jejum do nascer ao pôr do sol todos os dias, tá? E ele foi campeão de fisiculturismo. O cara tem massa muscular pra caramba. Então, não, o jejum não faz você perder massa muscular e o jejum não faz você ganhar gordura. O que faz você perder massa muscular e o que faz você ganhar gordura é uma alimentação errada. É uma alimentação que não tem a quantidade certa de nutrientes, de proteínas, de carboidratos, tá? De gordura. Você precisa de uma alimentação coerente para não perder a massa magra. Outra coisa que o jejum faz, gente, o jejum ele te dá um controle emocional. Então você que acha que o jejum vai te dar compulsão, você está muito enganado. O jejum ele jamais dá compulsão alimentar. Na hora que você sai do jejum, você pode até estar com fome, quando você não é acostumado, tá? Mas você vai ver que você vai se saciar rápido, você vai ver que você vai ficar satisfeito rapidinho, porque o jejum controla a sua leptina. Então a sinalização da fome, ela também vai ficar controlada pra caramba. Então se você faz jejum, você tem que entender uma coisa. Teu sistema imunológico vai melhorar, é a primeira coisa. Você vai ganhar massa magra, você vai perder gordura e ainda você vai controlar o seu apetite. Vamos pensar em outra coisa aqui também que o jejum faz, né? Não é que ele controla só a parte de apetite, ele controla uma cascata de hormônios. Vamos pensar no caso de Jesus. Jesus ele tinha uma missão muito séria para fazer na vida. Jesus sabia que ele teria que lutar contra as forças físicas, ele sabia o que que ele teria que dar à vida dele. Então ele foi para o deserto e ficou 40 dias de jejum. Você acha que o jejum é à toa? Jesus fez só para falar assim, eu sou muito bom, viu gente? Eu fiz jejum de 40 dias. Não, Jesus foi ali para se preparar. Então ali a gente já vê um hábito que Jesus tinha. Jesus tinha o hábito de jejuar. Mas era um jejum espiritual, não interessa. O físico dele precisava de ter capacidade para suportar o quê? O melhor amigo dele vendendo ele. O outro melhor amigo dele negando ele 3 vezes.
Ele teria que ser crucificado ao ponto de falar: Pai, por que me desamparaste? Então para Jesus conseguir aquilo tudo, já tendo o poder, Jesus tinha o poder de não precisar de passar aquilo tudo. Mas para ele se preparar para uma missão, ele teve que fazer o jejum. Cara, eu sou um cara que não vivo sem fazer jejum. Porque o jejum, ele me traz consciência. O jejum, ele me traz um nível de consciência muito melhor para conseguir enfrentar a vida, para conseguir enfrentar as dificuldades da vida, para conseguir ter discernimento do que está acontecendo. Porque às vezes você acha que você tem discernimento do que está acontecendo. Deixa eu achar uma luz boa para cá. Você acha que você tem um bom discernimento do que está acontecendo, mas não tem. A vida te controla, seu sentimento te controla, seu transtorno de ansiedade te controla. Eu indico muito o jejum para transtorno de ansiedade, por exemplo. Ah, mas aí aumenta. Não aumenta. Porque se você controla a sua fome, você vai controlar tudo. Cara, mas você fica sem comer nada? Sem comer nada, mas eu bebo muita água, eu bebo muito chá, tá? Eu tenho extra